Sexta-feira Santa é um dia de grande importância para o cristianismo, considerado o dia em que Jesus Cristo foi crucificado e morto. O dia também antecede o domingo da Páscoa, além de ser parte da Semana Santa, que presta homenagem aos últimos dias de Jesus e sua ressurreição. É um dia de grande devoção a Jesus, celebrando o seu sacrifício, mas também de luto e respeito por sua crucificação. É sobre isso que a gente conversa agora com o padre José Leles da Silva, capelão da Capela Nosso Senhor dos Passos, da Santa Casa de Misericórdia, em Juiz de Fora. Seja bem-vindo e bom dia, padre. Bom dia ao telespectador da TV Diversa, né, que possamos, nesta manhã, falar desse momento importante para a Igreja, para o mundo cristão, que é a Páscoa da Ressurreição. E vamos começar falando então dessa data, né, que é uma das festividades mais importantes do cristianismo. Qual que é, padre, o significado real da Páscoa? A Páscoa é o centro da nossa fé, né? O Paulo diz numa das suas cartas, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, na Páscoa, nós celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? A gente tem que voltar lá atrás, no Antigo Testamento, né? No livro do Êxodo, o povo jazia escravo lá na terra dos egípcios, né? No Egito. E Deus, então, segundo o relato bíblico, diz a Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. E pede a Moisés que lhe dere uma saída, uma fuga para a terra prometida. E no dia da saída, na tarde da saída, Deus propôs que eles, às 3 horas da tarde, era chamada a hora nona na Bíblia, sacrificassem um cordeiro macho, sem defeito, tomassem a carne, que seria o alimento para a grande fuga, e com sangue eles marcassem os umbrais das portas dos hebreus, dos filhos de Israel. Porque naquela noite passaria o anjo e ele feriria de morte os primogênitos dos egípcios. O primogênito é aquele filho que assumiria o lugar do pai. Ele recebia uma bênção, chamada bênção da progenitura, e na ausência do pai, ou na impossibilidade do pai, ele que cuidava da família. Então era uma pessoa muito importante na família. E Deus então feriria de morte os primogênitos, seria a última praga daquelas pragas lá do Egito. Ferir de morte os primogênitos lá dos egípcios. Mas na casa onde tivesse a marca do sangue do cordeiro, não aconteceria nada, não haveria morte. Então, o judeu, toda 15ª lua cheia, por isso a Páscoa muda de data no nosso calendário, eles celebravam então esse momento dessa Páscoa, dessa passagem, né, que Deus libertou da terra da escravidão, né? E é interessante que Jesus também, como bom judeu, celebrava a Páscoa. Então, no calendário, primeiro ano do calendário judaico, na 15ª lua cheia, eles celebravam esta festa, faziam memória, né? Memória é diferente de lembrança, né? A lembrança é da razão, do intelecto, né? A memória é do coração. Outra palavra que a gente usa para memória é recordar. Ré de novo, cordar, cordes é coração, então passar de novo no coração. Eu me lembro de um amigo meu, padre Ozanam, ele foi estudar na Alemanha, né? Logo depois da guerra. Então ele disse que chegou numa casa de família, onde ele ia ficar hospedado, ele não gostou muito do almoço e deixou um pouco de comida no prato. E ao terminar a refeição, a mulher recolheu, a dona da casa recolheu para dele e falou assim, Padre Ozanam, vou colocar a sua janta, o seu jantar na geladeira. E ele assustou com aquilo e tal, mas depois ele viu que quando uma criança deixava comida cair no chão, jogava resto de comida no chão, o pai lembrava a criança, meu filho, você se esqueceu da grande fome. Então fazia memória do sofrimento, da guerra, daquilo que os antepassados passaram, para que eles pudessem estar bem ali hoje. Então isso era memória. E Jesus também fazia memória da Páscoa. E o judeu, então, todo ano, às 3 horas da tarde, na sexta-feira, que antecipava o sábado, que era o dia da Páscoa, eles sacrificavam um cordeiro para lembrar aquela saída lá do Egito, para contar para as crianças como é que foi a saída do Egito. E é interessante também que eles tomavam o cordeirinho alguns dias antes e deixavam o cordeirinho no meio das crianças para apanhar uma afetividade, para as crianças apanharem amor àquele bichinho e para sentirem a ausência dele, a morte dele. Então eles sacrificavam às 3 horas da tarde. E Jesus morre justamente às 3 horas da tarde, na sexta-feira, que antecipava o sábado da Páscoa, né? Então a igreja marcou esse dia e a partir do século IV
do Concílio de Nicéia, ela começou a celebrar também a Páscoa cristã na mesma modalidade da Páscoa judaica, não pelo calendário gregoriano, o nosso calendário, mas pelo calendário lunar. E padre, qual que é o significado da palavra Páscoa? Páscoa, pois é, a palavra Páscoa é Pessar no grego, quer dizer passagem. Então a história lá do Êxodo diz que naquela noite passaria o anjo, né? Quer dizer, Deus passaria ali e tal. Depois lembra também a passagem da terra da escravidão para a terra da liberdade. Lá no Monte Sinai, Deus faz uma aliança, um pacto, e diz, vós sereis o meu povo. A palavra povo é laos, no grego, que significa gente livre, gente cidadã. Então, eles deixam de ser escravos, né, e passam a ser gente com cidadania, com liberdade, com poder de decisão, né? E o povo, então, faz um pacto e Deus dá uma lei para manter a aliança. A lei, o fim dela, a finalidade dela é resguardar o pacto, a aliança. Vós sereis o meu povo, eu serei vosso Deus. Entre vós não haverá mais senhores nem escravos, todos são irmãos. Então esse era o grande projeto de Deus, né? E depois, então, com a ressurreição de Jesus, a igreja cristã, o cristianismo diz que a passagem não mais de uma situação geográfica para outra, de uma situação política de escravo para uma situação de liberdade, mas passar da morte para a vida, do pecado para a graça. Então esse é o sentido transcendente que se dá. A gente passa da possibilidade da morte, não a morte física, mas a morte como fruto do pecado, é a morte como ausência do amor de Deus. Então a gente escaparia dessa morte como ausência do amor de Deus, a solidão total, para viver na intimidade com Deus e na parceria, na intimidade com os irmãos. Esse é o projeto. E Padre José Leles, a gente sabe que a Páscoa é esse período, né, que mobiliza o nosso país de uma forma geral, mas Sim. O que diz a Bíblia sobre esse período? Pois é, a Bíblia nos convida a fazer reverência a esse momento. Para a igreja é tão importante que todo domingo é dia de Páscoa. Para a igreja. Jesus morre na sexta-feira e o calendário judeu contava as horas a partir do pôr do sol. Então, quando o sol se punha, já era outro dia. Então, na sexta-feira, quando o sol estava quase se pondo, já era a hora nona, às 3 horas da tarde, quando Jesus morre, eles apressam em tirar o corpo da cruz e não dão o tratamento que era comum dar, né, colocar ungüentos, colocar perfumes no cadáver. Eles não fizeram isso porque já estava quase se pondo o dia. E se o dia se pusesse, então já seria sábado. E quem tocasse em cadáver, né, quem tocasse em sangue, ficaria impuro e não poderia celebrar a Páscoa. Então enterraram Jesus às pressas. No primeiro dia da semana, quer dizer, passado o sábado, eles vão ao sepulcro, as mulheres principalmente, Maria Madalena, e chega lá e encontra o sepulcro vazio e a notícia dada pelos anjos que Jesus havia ressuscitado. E por isso então os primeiros cristãos, em vez de reunir no sábado, como faziam os judeus, em vez deles celebrarem o sábado, que era o sabá, o dia do descanso, no livro do Gênesis, que Deus faz o mundo em 6 dias, no 7º ele descansa. O sabá é o dia do descanso, o dia da contemplação daquilo que se fez, daquilo que se criou. Então, o cristão passa a celebrar não mais o sábado, mas o primeiro dia da semana, que colocar o nome de domingo, e a palavra domingo quer dizer dia do Senhor. Domini, no latim, quer dizer Senhor, domingo é o dia do Senhor. Então, todos, domingo é dia pascal. Tanto que a gente celebra a quaresma, são 40 dias, desde a quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa, depois do meio-dia, até meio-dia ainda é quaresma, e depois do meio-dia já começa o tríduo pascal, né? Porque já é outro dia, como se fosse já sexta-feira. Então a gente celebra, são 40 dias, mas sem contar os domingos. Então, quarta-feira de cinza até quinta-feira santa, é depois da manhã, são 40 dias, mas não se conta os domingos, porque cada domingo é Páscoa, é dia do Senhor. E Padre, o senhor falou sobre o fato de que Jesus participou de várias celebrações pascais, inclusive a própria Santa Ceia, né? Sim. De que forma que essas celebrações que eram vividas naquele período se refletem na celebração que a gente vive hoje em dia? Sim, é uma atualização, né? Jesus atualiza aquele mistério. Jesus celebra a ceia na quinta-feira com os discípulos, antes da prisão dele, imediatamente após aquela ceia, ele então vai preso e ele toma o pão,
rasga o pão, como o chefe de família fazia, e parte o pão para os filhos. É um gesto muito simbólico, partir o pão, né? E ele dá aos discípulos, tomai e comei, isto é meu corpo, né? Que será entregue por vós, né? Depois toma o cálice com vinho e diz, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós, né? E isso se consuma, se realiza plenamente lá na cruz, né? O corpo dele que é entregue, né? Como cordeiro imolado, que dá a sua carne como comida, como alimento para a caminhada. Então o alimento, o corpo de Jesus se torna também alimento para a caminhada. E o seu sangue, como o sangue lá do cordeiro que marcou as portas, é o sangue que nos liberta do pecado e da morte eterna. Então a igreja, a cada vez que celebra a Eucaristia, ela celebra a ceia eucarística, ela renova, atualiza aquele mistério que Jesus celebrou. Ela atualiza, faz acontecer ali agora, naquele momento, a entrega de Jesus, o ofertório da sua vida. Como o cordeirinho lá no Antigo Testamento era oferecido no altar, Jesus é o cordeiro. O João Batista, que é primo de Jesus, né, é filho da Isabel, que nasce 6 meses antes de Jesus, quando ele vê Jesus passando, ele aponta para Jesus e fala para os discípulos dele, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Agora, uma interessante coisa que pouca gente sabe, a gente fala que Jesus morreu com 33 anos. Por que fala que morreu com 33 anos? Porque uma pessoa só podia ser mestre depois dos 30 anos. Depois dos 30 anos, a pessoa já era anciã. A vida naquele tempo, o tempo de vida era muito curto, era muito pouco. Então, a pessoa com 30 anos já era idoso, né? A pessoa já anciã. Então, só podia ser mestre, ter discípulos, quem fazia 30 anos. Então, quando Jesus faz 30 anos, ele faz o discipulado dele, ele reúne os discípulos e vai 3 vezes com eles em Jerusalém. Por isso que fala que ele morreu com 33 anos. E, padre, a paixão de Cristo em si, ela traz infinitas lições e significados, né? Quais são esses significados que a gente não pode nunca se esquecer? O mistério de Cristo é o mistério do Deus encarnado, né? É um Deus que toma a nossa carne, né? Ele não finge de ser homem, ele é homem na sua totalidade, passa por todas as agruras, por tudo aquilo que o homem passa. Nós vimos no domingo passado o último sinal no Evangelho de João, que foi a ressurreição de Lázaro. Mas Jesus, quando chega na casa de Lázaro, que era amigo onde ele ficava, talvez nas grandes festas de Jerusalém, ele gostava de estar lá com Maria, Marta, e comia, bebia, jogava com certeza ali com eles, né? E quando ele chega, que Marta reclama, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? E ele pede para ver. Alguém diz assim, mas Senhor, já cheira mal, já está no 4º dia da sua morte, né? E Jesus chora, né? É a frase mais curta do Evangelho, o versículo mais curto, e Jesus chorou. Então mostra a humanidade de Jesus. Ele é amigo que sente a dor da perda do outro, que sente uma empatia. A gente fala muito hoje na saúde sobre essa capacidade de fazer empatia, de medir a dor do outro, de saber o quanto pesado para o outro a sua dor, o seu sofrimento. Jesus então sente essa dor e ele então chora. E depois da ceia, o Judas sai, ele diz assim, alguém de vós vai me trair. E nisso Judas sai, toma a bolsa, ele estava com dinheiro, e alguém diz assim, mas será que ele foi comprar alguma coisa? Jesus mandou comprar alguma coisa? Mas ele saiu para entregar Jesus. E ele vende Jesus, né? Por 30 moedas. E quando ele chega lá onde Jesus estava, no Getsemane, né? No jardim do Getsemane, Jesus costumava à noite ir lá para orar, ele beija Jesus, e com um beijo então ele entrega Jesus. Mas antes da entrega, diz o Evangelho de Lucas, que era médico, né? Que Jesus sua sangue. Então o estresse, o pavor, a angústia, aquela coisa da iminência daquela morte cruenta, que era a morte na cruz, que era reservada só aos escravos, né? Um cidadão romano não podia ser crucificado. Então era só escravo que morria na cruz. E nu, né? Não, é como bicho, você é um bicho. Não tinha, hoje, depois da Idade Média, colocaram um panozinho na frente dos órgãos genitais de Jesus para, não sei, uma falta modéstia, um falta puritanismo, né? Mas ele foi crucificado nu, como escravo, né? Então ele viveu plenamente a humanidade. Só que ele ressuscita no 3º dia. Interessante também que Lázaro ressuscita no 4º dia. É ressuscitado por Jesus no 4º dia. 4º dia lembra a nossa humanidade. Lembra a água, a terra, o ar e o fogo, que são os elementos essenciais da vida humana. E Jesus ressuscita no 3º dia, que significa perfeição.
na filosofia, é o triângulo equilátero de 3 lados iguais que simboliza a perfeição. Então, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo é a Trindade. A Páscoa ela é uma data móvel, né? Diferente Sim. de outros feriados que a gente costuma ver por aí. Sim. Por que isso acontece? Por que a data a Páscoa é uma data que não tem um dia fixo? Porque a gente vai entender logo. A gente fala que a criança é gestada em 9 meses, não é? Mas pouca gente sabe que são 9 meses lunares. Não são 9 meses do calendário, né? De 9 de julho até 25 de setembro, até dia, vamos supor, 25 de março até 25 de dezembro, são 9 meses, né? É segundo o calendário lunar, né? Então, a Páscoa dos judeus, eles celebravam pela lua, era na 15ª lua, chamada lua de Nisan, era a lua cheia depois da primavera, né? Na primavera, né? Então, o sentido para o judeu do início da primavera era muito importante, era a promessa de frutos, era uma vida nova, né? Para nós, do lado de cá, o inverno não é tão rigoroso. A gente passa pelo inverno sem perceber que é inverno, às vezes, né? Sente frio e tal. Mas o inverno para o pessoal do Oriente era muito rigoroso. Então tinha que sair com o gado para terras longe para garantir pasto, alimento, né? Então os pastores viajavam longas distâncias para poder fugir do inverno. E naquele momento era o momento da primavera, né? E os judeus celebravam a Páscoa justamente nessa data, que era a 15ª lua cheia da primavera, né? Aqui no nosso hemisfério sul vai dar no outono, né? Então por isso mantém a tradição judaica. Como eu disse, no século IV, a igreja no Concílio de Nicéia decide manter a festa da Páscoa nos mesmos moldes da festa judaica e por isso então segue o calendário lunar e não o nosso calendário gregoriano. E padre, antes da Páscoa, como o senhor disse, né, no bloco anterior, vem também a Quaresma. Esse período tão importante, né, para os católicos, esse período de penitência, né, como jejum e de autorreflexão. Qual que é a importância da Quaresma? A igreja começa a Quaresma na quarta-feira de cinzas, né? É interessante que pouca gente sabe que o carnaval nasce dentro do contexto da igreja, né? No Brasil colonial não tinha geladeira, não tinha como guardar alimento. Então, por isso, como as pessoas ficariam durante toda a Quaresma sem comer carne, passava sem comer carne, tinha que acabar com a carne, esgotar a carne que estava guardada nas panelas, nos latões, né, que ficavam na gordura, porque não tinha geladeira, para poder, então, durante a Quaresma, não comer carne. Então, o carnaval, segundo alguns historiadores, ao pé dela, significa despedida da carne. Então, partilhava a carne para poder acabar com ela naqueles 3 dias, fazia festa, reunia as pessoas e depois, então, a partir da quarta-feira, fazia, então, a abstinência da carne, né? Até o sábado santo, né? Então, a Quaresma nos convida, a gente toma o texto de Mateus evangelista, que faz uma releitura do livro do Êxodo, que é o livro que fala da saída do povo da terra do Egito. A palavra Êxodo, ex, para fora, odos é caminho, né? Para o público entender, uma palavra muito usada que nós temos é a palavra método, da mesma raiz, né? Meta, odos. O meta é o caminho que leva à meta, né? Então, odos, no grego, é caminho. Então, a igreja nos convida a fazer esse caminho de conversão, de mudança, né? Na Quaresma. E ela propõe, então, que nós vivamos a abstinência, né, da carne, o jejum, a esmola e a oração. E são os três, o tripé da espiritualidade judaica também. No judaísmo também era muito forte essa questão do jejum, da esmola e da oração. Então eu digo assim, que o jejum é para a gente aprender a cuidar da gente mesmo. Sabe que a vida é um dom precioso, então tem que cuidar de mim. Se o médico diz, olha, evite o álcool porque a pressão está alterada, evite o fumo que está fazendo mal para o seu pulmão. Então eu aprendo a fazer coisas que eu gosto, mas que às vezes não me fazem bem, então eu abro mão delas, né? Então esse é o sentido do jejum e da abstinência, de aprender a administrar as vontades, né? O Paulo diz, nem tudo que me convém eu devo fazer, né? Então, eu posso, mas não me convém fazer, né?
Então eu digo que uma pessoa que a vida toda aprendeu a fazer abstinência na quaresma, algum dia na sexta-feira, não, nesse dia eu não como carne, eu não bebo, eu não fumo, ou não bebo bebida alcoólica, quando ela vai ao médico, que o médico diz, olha, o seu diabetes está um pouco alterado, então você precisa cortar o açúcar. E a pessoa então consegue lidar com isso com mais facilidade. Ela aprende a administrar as vontades, os desejos dela. Então, eu digo que o jejum é um encontro comigo mesmo. É aprender a administrar meus desejos, minhas pulsões, viver como homem, como pessoa integrada, que sabe que convém e que não convém. E a esmola tem a mesma raiz da palavra compaixão, né? A palavra paixão, pathos no grego, quer dizer sofrimento, e com é junto de. Então, sofrer junto com o outro, a gente sentir a dor do outro. E sobretudo, a Igreja Católica, nesse tempo, esse ano especialmente, nos convida a refletir sobre o outro que passa fome, né? Nos ensina a partilhar o pão, nos convida a partilhar o pão, né? Então, a gente, notícias, no Brasil talvez menos, mas outros países, muita gente passando fome, né? E então, a Igreja convida a gente a refletir sobre isso. E no domingo passado, a igreja fez uma coleta no Brasil inteiro, onde esse dinheiro arrecadado vai ser distribuído de modo a garantir o pão para quem não tem pelo menos por um tempo, né? Então, o jejum, encontro comigo mesmo, a esmola ou compaixão, encontro com o outro, e a oração, encontro com Deus. Então, nesse tripé, se eu estou bem comigo mesmo, eu sou capaz de servir o outro, de ajudar o outro, estar bem com o outro também, e nós dois também, a gente terá motivo para louvar a Deus e agradecer a Deus. Esse é o sentido. O senhor falou da questão da fome, que inclusive é o tema da campanha da fraternidade desse ano, que também já foi assunto aqui do Manhã Diversa, então fica aí também o convite para o pessoal poder assistir e conhecer mais também da campanha, né? E a Páscoa cristã é um período muito cheio, muito rico de tradições, celebrações, rituais. Quais que são as principais tradições aí dessa celebração? A igreja começa, toda a quaresma a gente vai refletindo. Esse ano, por exemplo, nós refletimos durante todos os domingos os 7 sinais do Evangelho de João. O João não fala de milagres. É como se ele entendesse assim, se fala que foi milagre, a gente acha bonito, maravilhoso, fica encantado, mas fica ali. E o sinal não. O sinal aponta outra realidade. O sinal é alguma coisa que eu vejo, é imediata, é palpável, mas que diz respeito a outra maior ainda, que eu ainda não consigo captar, que ainda meus sentidos ainda não dão conta, né? Então, esse é o projeto de João. Ele, em vez de falar de milagre, ele diz que Jesus fez 7 sinais. E 7 na Bíblia significa totalidade. É a soma de 3, né, que é a Trindade, e de 4, que é a humanidade, como eu disse, né? Então, é o nome da perfeição, né? Então, são 7 sacramentos, 7 dons do Espírito Santo, 7 sinais no Evangelho de João. Então, esses dias da quaresma, nós, os domingos, refletimos sobre os 7 sinais de João, né? E depois, no domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Depois desses dias, então, nós refletimos sobre a prisão, a condenação, um julgamento mentiroso feito na calada da noite. Não se podia fazer julgamento à noite. O julgamento de Jesus é à noite. E a troca de Jesus, havia um preso, um assaltante, um terrorista preso, e era costume soltar alguém na Páscoa, né? E eles perguntam, quem que vocês querem que solte, Jesus ou Barrabás? E o povo, talvez impulsionado por alguém por trás, alguém estava soprando por trás, diz, solte Barrabás e prenda Jesus. Então Jesus experimenta a morte cruenta, a morte da cruz, né? Isso nós celebramos na sexta-feira. Tem na quinta-feira a lembrança da instituição da Eucaristia, né? Que é a ceia que Jesus celebra, e Jesus disse, terminada a ceia, fazer isso em memória de mim, né? Então, para que o nosso telespectador entenda o que eu disse antes, diferença de memória como lembrança, né? Quando houve um desastre na Avenida Rio Branco, então eu me lembro, eu sei que dia que foi, que hora que foi, como é que a pessoa estava vestida, mas uma pessoa que eu não conheço não tem nada comigo, eu tenho lembrança daquilo. Mas quando é alguma coisa que tem alguém da minha família, alguém que era meu amigo, alguém que eu conheci, né? Então eu não lembro mais, é memória, passa no meu coração. Às vezes até choro de novo quando a coisa passa. Então Jesus falou, fazer isso em memória de mim. Então cada vez que nós católicos celebramos a missa, a Eucaristia, nós estamos fazendo memória daquilo que Jesus fez. Entregou a sua, tomar isso e comer isso em meu corpo que será dado por vós, né? Então esse é o sentido. Então, a Semana Santa, o cume é justamente a ressurreição de Jesus. E aproveitando... Desculpa, mas rapidamente eu não vou tomar muito tempo, mas às vezes a multidão se reúne na sexta-feira, na paixão,
na cruz, sofrimento na cruz, e depois no dia da festa, da alegria, as pessoas às vezes não vão na igreja, não participam, não partilham essa alegria que é a ressurreição. Então o centro é a ressurreição, a cruz. A última palavra de Deus sobre o destino da humanidade, a partir de Jesus, não é morte, mas é vida e vida plena. E aproveitando essa aula de história que a gente está tendo aqui, né, Mari? Eu quero até tirar uma curiosidade também em relação ao ovo de Páscoa, porque é um elemento super presente nas nossas vidas até hoje, mas que é mais antigo do que a Páscoa cristã, né? Então, de onde vem esse simbolismo do ovo da Páscoa? O simbolismo, porque o ovo é uma coisa fácil de ver, que parece que o ovo é uma coisa morta. Você está lá vendo, o ovinho está lá, o ovo da pata, o ovo da galinha, o ovo da passarinho, você vai lá, parece uma coisa morta. De repente, ele quebra aquela casca, né, de dentro para fora, né, de dentro para fora, que ele quebra, e ele vem então e ressurge para vir. Então esse é o simbolismo do ovo, né? E o simbolismo da morte para a vida. Aquilo que parece que está morto, inerte, de repente tem uma vida ali dentro, né? A vida ressurge. Então também o coelhinho, mas por causa nos países frios, de inverno muito rigoroso, no tempo do inverno, que acontece lá, nessa época, o coelhinho some, desaparece dos parques. A criança não vê o coelho, sumiu, né? Parece que morreu, deve ter morrido. E de repente começa a primavera, que é justamente na época da Páscoa, os coelhinhos começam a aparecer de novo. Então, esse simbolismo para a criança da vida que ressurge, da vida que reaparece, daquilo que parecia que estava morto, está vivo, está aí, jubilar, cheio de vida, bonito, né? É esse o sentido. E, padre, o ovo da Páscoa não é o único símbolo da Páscoa. Existem vários outros, como, por exemplo, o cordeiro, que a gente já falou bastante no bloco anterior, os sinos, o ramo de palmeira. O que esses ícones representam? O cordeiro, para o judeu, era muito importante o cordeirinho que eles celebravam para comer a Páscoa, né? Era lá no dia da saída. Deus mandou tomar um cordeirinho, falou: se a família for pequena, chamou da família para não desperdiçar, né? Comam a carne e guardem para poder caminhar. E peguem o sangue dele e marquem as portas. Onde tiver o sangue, não vai ter morte ali, né? Então, esse é o simbolismo do cordeiro. Aquilo que eu disse no início, João Batista, quando vê Jesus, dizer: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, para pedir perdão do pecado do povo, o sacerdote, só o sacerdote, entrava num lugar chamado Santo dos Santos, entrava lá, sacrificava o cordeiro, derramava o sangue do cordeiro sobre o altar para expiar os pecados, para tirar os pecados do povo, né? E Jesus, então, a gente diz que é o sacerdote que entra no santuário de uma vez por todas, e ele mesmo é o cordeiro, ele mesmo é o altar, ele mesmo é o sacerdote que se oferece para libertar dos pecados. O ramo de oliveira tem um simbolismo muito interessante, o Karnal, parece que fala nele, né? Não, Karnal não, me esqueci, quem é um outro escritor, outro historiador, ele diz o seguinte, que na antiguidade, quando um general ganhava a guerra, ele era recebido na cidade com muito aplauso, ele era acolhido na cidade. E o povo, então, reverenciava e tal. E é interessante que ele diz que no estribo da carruagem, onde estava o general, que era homenageado, aplaudido pelo povo, ficava um escravo, e de vez em quando o escravo chegava no ouvido dele e falava assim: lembra-te que tu és mortal. Quer dizer, não se enche de vaidade, isso tudo passa, né? Esse é o sentido. E lá no final ele recebia uma salva de palmas. O que era a salva? A salva era uma bandeja de prata, chamada salva, e a palma, simbolismo da vitória. Tanto que nos ícones católicos, os santos da Igreja Católica, as imagens, as fotografias de santos que morreram mártires, que derramaram sangue por causa de Jesus, eles têm uma palma na mão, que é o símbolo da vitória. Então a palma era símbolo da vitória, a palma, né? Lembra a palma da mão, né? A palma, a vitória, e o símbolo maior, a honraria maior que se dava a alguém era esta salva de palma. Por isso, também no cristianismo, lá, quando Jesus entra, eles tomam palmas, levantam, sacodem e dizem: ele é o rei dos judeus, ele é o rei de Israel, ele é o filho de Davi, ele é que vem salvar-nos, né? E, padre, esse período de Páscoa, né, que tem um valor ainda mais importante, nos lembrando, né, desse período, desse momento da ressurreição de Cristo, e em tempos de tanta guerra, né, de violência, para a gente poder encerrar nosso bate-papo, qual mensagem o senhor pode deixar para o nosso público em relação à importância desse período? O Jesus é um rei que entra em Jerusalém de um modo diferente. Os reis, quando entravam, ou entrava
no dia da vitória, proclamando a vitória, na carruagem, como entravam, segundo o historiador, mas entravam na cidade mostrando cavalaria de guerra. Então, os cavalos de guerra potentes e tal, que entravam, né? Hoje em dia são tanques, são armas nucleares que eles exibam, a gente chamava de Guerra Fria, né? Para pôr medo no inimigo. Você desfila com as suas armas, olha, ele é perigoso, não se meta com ele. Então, no tempo de Jesus, entravam em Jerusalém em cavalarias de guerra, né? E cavalos adestrados para a guerra. E Jesus entra no jumentinho. Jumentinho, filho de jumento, que era o instrumento do trabalhador, do homem da roça, para a terra, para poder plantar. Então Jesus entra no jumentinho, né, para dizer, ele é o príncipe da paz. Ele não vem para a guerra, para a violência, mas ele vem para que haja pão em todas as mesas, para que haja partilha, para que haja alegria em todos os encontros, em todas as festas. Né? Esse é o sentido. Né? Padre, muito obrigada pela sua Obrigada, participação aqui foi uma hoje. honra. Foi muito enriquecedor, uma verdadeira aula. A gente aprendeu muita coisa, então realmente muito obrigada pela sua Tá presença. bom. E eu que Obrigada. agradeço a acolhida, poder estar com o telespectador da Diversa, né? E estar com vocês, né? Prazer foi nosso. E você, não me esqueço, eu gosto muito de poesia e me lembro lá do meu 3º ano, Bárbara Bela, do Norte Estrela, que meu destino sabes guiar, né? Lembra dessa poesia? E foi falar de poesia logo com quem, né, Mário? Uma apaixonada pela poesia. Aí me emocionou mais ainda. Obrigada pelo Tá carinho. bom. Muito obrigada. Que Deus abençoe o trabalho de A vocês, nós. né?